É oficial, vou começar a fazer isso. Por quê? Porque há 5 anos atrás, a minha cabeça parecia a gaiola das loucas. Em média, eu deveria conseguir dormir 1h30, 2 por noite. Todo o resto era aquele sono angustiado, sabe? Com muitos pensamentos ao mesmo tempo. Então, o que eu percebi, fazem 5 anos agora que eu tô tentando controlar a minha mente. Acho que esse é o resumo do que eu tô tentando fazer. E nesses 5 anos que eu busco informação, que eu busco pessoas que consigam me ajudar, pessoas que estudaram muito mais que eu sobre isso ao longo da vida, eu vi que existia uma distância gigantesca entre a realidade da vida dessas pessoas e da minha. Então eram pessoas com um ambiente muito mais controlado, né? Eu trabalho no corporativo, essas pessoas geralmente são pessoas que dedicam a vida à espiritualidade. Então muitas vezes a forma como elas explicam é tão distante da minha realidade que eu não conseguia aplicar muitas coisas. Então eu tive que ir adaptando as coisas que eu vivi, que eu vi, né, para realmente achar um caminho do meio. Não acho que o caminho é fugir do teu ambiente. Não acho que o caminho é ter que abandonar tudo pelo qual tu estudou, tu lutou. Eu de verdade acho que existe um caminho do meio. Também não preciso ir para Paris fazer trancinha embaixo da Torre Eiffel ou mudar para a praia e vender água de coco para conseguir controlar o meu meio. Eu acho que a gente tem que aprender a controlar a mente independentemente de onde estejamos. Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu percebi também que dificilmente eu vou conseguir encontrar a minha missão, a minha vocação, a minha fonte de renda, alguma coisa que seja um hobby, que seja lazer, no mesmo local. Então, acredito que a gente tenha muitas vezes que incluir mais atividades na nossa vida para que a gente se sinta completo. Hoje, meu trabalho não me completa 100%, então eu sinto falta de alguma coisa com mais propósito. E talvez isso aqui seja uma brincadeira que eu consiga levar por mais tempo. E terceiro ponto é que acho que esse tipo de insight com a vida acontecendo é muito legal para discutir. E o último vídeo que eu fiz me deu muitas oportunidades de conversa. Então eu conversei com pessoas muito legais depois de ter feito o vídeo e recebi feedbacks legais. Então eu falei, cara, olha que rede legal, sabe? Que oportunidade legal de conversar com pessoas. E eu me distanciei das minhas amigas ao longo dos anos, eu acho que a vida adulta faz isso. Sinto muita falta de ter esse tipo de conversa, vi uma oportunidade aqui. Então, 3 pontos que fecham por que eu vou ter coragem de fazer isso. Esse vídeo é para mim mesma, para eu me convencer a continuar. Então, um ponto que eu venho refletindo muito essa semana é sobre as avaliações de final de ano. Por que eu quero falar sobre isso? Todo ano, quem está no corporativo sabe disso, a gente recebe uma nota em termos de resultados e em termos de comportamento. E durante muitos anos, para mim, aquela não era a nota do meu trabalho, aquela era a nota da minha vida. Então, se eu recebesse uma avaliação ruim, eu ficava destruída durante um ano tentando correr atrás daquilo ali, porque é como se aquilo fosse a minha nota de valor, o quanto que eu valia no mundo. Sabe, todo o meu mérito, todo o meu propósito no mundo estava linkado àquela nota. Só que a meritocracia é só um sistema que tenta organizar as coisas para a gente conseguir dividir recursos. É isso que é a meritocracia. Não é perfeita, tem muitos pontos falhos, assim como todo sistema, nenhum sistema é perfeito. É só uma forma de organizar as coisas. E aí uma das coisas que me ajudou muito a refletir sobre isso foi o próprio conceito de meritocracia, porque pessoas inteligentíssimas que eu conheço, que não tiveram oportunidade na vida, e eu não sei se isso é sorte, se isso é um universo com causas e condições, o que acontece? Algumas pessoas não têm oportunidade. Essas pessoas, se tivessem tido, por exemplo, as mesmas oportunidades que eu tive, eu tenho certeza que seriam 40 vezes mais brilhantes do que eu. Só que não tiveram, sabe? E é justo, sabe? É mérito meu estar onde eu estou ou foi muito pelas causas e condições que acabaram acontecendo na minha vida? Eu acredito que tem um pouco de mérito meu, sim, mas tem muito de coincidências e de pessoas que me suportaram, que me ajudaram. Então,
quando eu entendi um pouco desse conceito de meritocracia, do tipo, quem vale mais, quem teve as oportunidades ou quem não teve, sabe? Isso me ajudou também a entender que o ano, muitas vezes é sobre isso. É sobre oportunidades que eu tive, sobre oportunidades que outros não tiveram, ou vice-versa. E que aquilo de jeito nenhum pode ser uma foto do ano todo, de jeito nenhum pode ser uma avaliação do meu valor. Por exemplo, eu lembro de ter recebido avaliações que me destruíram. Só que o trabalho é uma parte da vida, não é a vida toda. Então, isso é um primeiro sinal que tem alguma coisa muito errada da forma como tu está vendo o teu trabalho. Se a tua avaliação de final de ano te infla ou te diminui, e isso mexe na tua vida em todos os âmbitos, provavelmente quer dizer que tu não está levando o teu trabalho da forma correta, tu está colocando muito mais peso do que deveria. Então esse pode ser um primeiro gatilho para tu entender qual é o peso que tu está colocando no teu trabalho, o quanto de valor tu está dando. Será que tu não está fugindo da tua vida dentro do teu trabalho? Porque isso muitas vezes acontece, aconteceu muito comigo. Então, para não encarar problemas e defeitos que eu tinha, coisas para trabalhar, eu me afundei numa área que eu me sentia mais segura. O meu trabalho era uma área que eu me sentia mais segura, é mais controlado. Tu sabe mais ou menos o caminho que tu tem que fazer para atingir bons resultados. E eu fui fazendo isso ao longo dos anos. Então eu deixei de trabalhar com, sabe, com coisas importantes, com necessidades que eu tinha na minha vida pessoal, coisas que eu tinha que controlar, para aprender metodologias de trabalho. E aí eu lembro que um dia alguém me perguntou, quando tu tiver 80 anos, quais são as habilidades que tu quer levar, que tu está desenvolvendo agora? E no momento eu só estava desenvolvendo análise de causa-raiz, como resolver problemas técnicos, como fazer engajamento de grupos. Eu falei, cara, com 80 anos eu vou ser uma velha chata pra caralho. Se eu, a única coisa que eu souber fazer é isso, sabe? Eu tenho que ter mais conteúdo dentro de mim. E aí também foi uma das coisas que me ajudou. Então, tô vendo que nas últimas semanas está todo mundo começando a ficar tenso, que esse ambiente de vou ser avaliado. Quando eu faço avaliação de alguém, eu sempre tento falar para a pessoa o que é aquela nota, o que foi considerado para aquela nota que ela foi levou em consideração, mas o que tem além daquela nota. Quais são as potencialidades que ela tem além daquela nota e quais são as coisas que ela tem que trabalhar que talvez não estejam consideradas naquela nota. Porque a gente pega só um pedaço do que é aquela pessoa para fazer a avaliação. E estou falando isso porque eu tenho que pensar isso também. Porque eu também recebo essa avaliação. E como isso foi um momento muito difícil para mim durante muitos anos, eu vejo que hoje, toda vez que eu vou receber uma avaliação, eu me preparo também melhor para isso. Eu tento, antes de fazer a avaliação, eu fazer essa reflexão. O que essa nota vai representar na minha vida? Qual que é o pedaço da minha vida que vai ser impactado? O quanto por cento eu quero dedicar do meu próximo ano para corrigir as coisas que eu tenho para corrigir? Não pode ser o foco do meu ano completo. Então, essa avaliação de final de ano, que entra bem nessa fase onde a gente está planejando o próximo ano, tem que ser dado o peso que ela tem, que é uma avaliação de um ano de trabalho. Não pode ser um resultado de vida. Eu acho que isso é uma das coisas para a gente cuidar, para a gente refletir e para a gente ajudar também quem estiver passando por dificuldades em lidar com esse tipo de feedback. Vale muito a pena a gente ter conversa sobre isso, se a gente não se sentir confortável, pedir ajuda para pessoas que a gente vê que tem mais maturidade para lidar. Hoje em dia eu me considero no meio. Não estou 100% ainda, eu ainda sofro com algumas coisas. Tem coisas que eu uso, sim, eu acho que já recebi insights muito bons dessas avaliações de final de ano, mas isso não consome mais a minha vida. Se está consumindo a sua vida, você tem que parar e dar uma refletida e pensar. Um dos livros que te ajuda muito a fazer esse acesso de como que está a tua vida e quais são as coisas que tu tem que priorizar, chama O Milagre da Manhã. Então, acho que como primeiro livro, seria um que eu super recomendo. Então, se você tem interesse sobre isso, vou deixar o nome na legenda e acho que é um livro legal para começar, porque ele te faz fazer uma avaliação inteira da tua vida. Precisa fazer o Milagre da Manhã às 5 da manhã? Não precisa. Pode fazer mais tarde. Muitas vezes eu fiz de noite o Milagre da Manhã, mas aquelas reflexões que ele traz ali são legais. O importante é não se apegue nos horários, no método, mas no conteúdo que tem ali. Eu acho que ajuda de verdade, sabe? É uma coisa que vale muito a pena. Bom dia. Controlem suas emoções, disciplinem sua mente.